Nós vamos sair daqui mais adoradores do que quando chegamos. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Tu vai ver esses dias aqui de comunhão com Deus, principalmente, de uma forma maravilhosa. Sabe, Deus me lembrou do Salmo 90 que começa falando: Senhor, Tu és o meu Senhor de geração em geração. E Ele é o teu Senhor desde o dia que você se converteu, amém? Mas no decorrer do Salmo 90, aí vai falando das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas falhas, e que nada é oculto para Deus. Foi falando tudo isso aqui, tudo isso. E muitos dos nossos pecados, meus irmãos, é por causa de traumas. Traumas que carregamos, às vezes, desde a infância. E Deus está, nesses dias, nos livrando, nos libertando, nos dando livramento, sabe, libertação de traumas. Você tem percebido isso dentro de você? Quando você está adorando a Deus esses dias aqui? Você tem percebido que está acontecendo algo diferente? Se prepara, que vai acontecer muito mais. Porque ainda não acabou, meus irmãos. Nós louvamos aqui, ó, que não tem tempo para ressentimentos. Você não louvou isso aqui hoje? Nós não temos tempo para ressentimentos. Para sentimentos que não agradam a Deus, que não nos edificam. E mais uma noite nós vamos liberar, através do Espírito Santo, sentimentos que apenas nos paralisam. E Ele nos ama, Ele nos quer entregar muito mais do que aquilo que você pediu, daquilo que você pensou. Então se prepare. Profeta, a casa é tua. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, fala amém? Cada não, Jesus é bom. Isso aqui é a dinâmica. A pastora me pediu, faz dinâmica. Aí eu preparei isso aqui. Depois nós vamos fazer uma dinâmica de Jeová. Glória a Jesus. Estou muito feliz. Quem esteve lá na igreja, quando eu preguei lá na igreja, lá no domingo, quem foi já? Metade das pessoas, né? Então, antes de mais nada, deixo eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Ribeiro. Eu sou psicólogo clínico, missionário, servo, adorador, conselheiro e tudo que honra o nome do Senhor Jesus. E trabalho há alguns anos com trauma, como a pastora Denise falou, né? E eu agradeço muito ao pastor Alex e a sua esposa por ter me convidado a estar aqui ministrando sobre o que eu trabalho. Eu tenho um consultório no Praia da Penha, eu trabalho também com consultório particular e sou especialista em cura de traumas, né? Quem tem traumas aqui? Quem não, nunca teve um trauma, vai ter um hoje, porque você vai ter qualquer impacto emocional, seja ele qual for, ele pode traumatizar uma pessoa em qualquer fase da idade. E eu trabalho com uma especialidade chamada RBR, a especialidade que eu trabalho é revolucionária, né? E a minha história aqui, eu tenho que falar de mim, né? Eu trabalho no meu dia a dia profissional e a média de cura de trauma é de 34 sessões no segundo de trauma, dependendo do nível do trauma, você cura. Então, hoje eu vou pregar o Evangelho. Amém? 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 O Evangelho significa boa notícia.
por incrível que pareça, não era só as notícias sobre Cristo e sobre a igreja que era chamado de o Evangelho. Na cultura judaica, uma notícia boa do imperador era chamado do Evangelho. O Evangelho significa uma boa notícia. Aleluia! E eu vim pregar o Evangelho. Quem quer ouvir o Evangelho nessa noite? Quer ouvir uma boa notícia? Aleluia! Glória a Jesus. E, apesar de toda a minha experiência profissional, eu também vivi muitos traumas que Deus me curou. Eu vou falar um pouco aqui nessa noite. Então eu vou tentar fazer tudo aqui que eu nunca fiz num culto e uma ministração. Pode fazer, pastores? Vou orar, vou pregar, vou contar meu testemunho e vou ver Deus fazendo milagres extraordinários aqui. Aleluia! Glória a Jesus. Vocês viram de manhã? Deus, a pastora dele, essa ajuda aqui, o irmão que falou, realmente é verdade, né? Nada foi programado. A pastora, como é que vocês vão fazer? Eu falei assim, ó, eu sabia que o Espírito Santo ia fazer alguma coisa diferente, né? Mas de início, o pastor Alexandre, né, que é meu amigo, tem um mistério aí de Jeová, eu e ele também é Alexandre, eu também sou Alexandre, e ele ia ministrar uma palavra, depois eu ia vir com uma ministração de manhã, e eu ia embora no almoço, né? Aí Jeová foi, estendeu, foi abrir o céu aí de manhã, eu falei, Jeová, como é que eu vou parar esse negócio? Então, estendeu aqui para a noite. Então a glória ainda está aqui na casa, né, irmãos? Só que ele, como a pastora Denise, é 220. Aí eu falei, ele gritando, vai! Falando, eu não prego assim. Se eu parar, eu vou falar, o que aconteceu? Vai colocar com o trivio. Eu parei o governo de Deus. Eu falei, não, continua, depois eu faço o meu. Porque nós vamos fazer um trabalho diferente, tá? Hoje. É o trabalho que eu amo fazer. Eu amo o meu trabalho. Mas aqui eu não estou como um profissional de psicologia. Eu estou com um vaso nas mãos do Senhor. Eu dependei do Espírito Santo de Deus. Eu dependo do Senhor. Por isso nós vamos orar. E as irmãs de oração, eu peço que estejam orando no momento que eu vou ministrar. Eu vou ministrar como eu já falei para os pastores aqui. Eu vou ministrar sobre famílias. E tem muitas famílias aqui, é uma igreja caracterizada pela família. E nós vamos, a gente tem tempo, né? A gente vai entrar fundo aí nessa história, amém? Amém, irmão? Não vamos nadar raso, não. Quem sabe nadar aqui? Vamos mergulhar hoje em nome de Jesus. Aleluia! Porque eu estou lançando um livro. Já estou para lançar um livro já há bastante tempo sobre traumas e um seminário, né? E eu ministrando já um seminário, desde que eu falei, Senhor, eu não consigo montar o meu livro nem um seminário. Então, Senhor, começa a falar o que você já sabe. E a especialidade, ela tem uma característica muito legal. Quanto mais você mergulha e estuda um tema só, mais você pensa que todo mundo sabe o que você sabe e você se perde no conhecimento. Aí às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa, isso aí eu nunca ouvi falar nisso. Mas para mim eu achei que todo mundo sabia disso. O especialista ele é um pouco cego, né? Quem sabe que existe especialidade, você se forma na faculdade, e eu sou psicólogo e eu fiquei 5 anos na faculdade estudando de tudo. Mas falei assim, eu quero mergulhar só uma coisa. Então eu respiro, não trauma. Eu respiro cura de traumas 24 horas por dia. E todo dia da semana eu respiro, eu estudo, eu procuro, eu oro. E nós vamos compartilhar o que eu tenho mergulhado aqui. E eu tenho dado mini seminários para falar um pouco do tema, porque eu estava muito estudando, ele estava chegando em um lugar. Eu falei, eu vou falar. Aí foi que a pastora Denise me encontrou no Instagram, né, através de uma amiga que foi, teve uma amiga dela que foi no seminário poder da Igreja Batista. Aí ficou impactado e falou assim, eu posso ir onde você ministrar, Damiana, né? A Damiana e a André, a gente pode ir onde você ministrar? Eu falei, eu só estou dando assim, estou experimentando, mas vamos embora.
A gente foi em algumas igrejas dos amigos meus, eu não tenho divulgado seminário aqui para fora, né? É uma coisa mais particular. Eu vou falando e os pastores sabem, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né? Aí Jesus só começou a me dar as coisas quando eu comecei a falar, né? E eu nunca mais parei de falar. Aleluia! Glória a Jesus! Tem que dar um passo de cada vez. Aí a pastora me mandou um convite, falou assim: você vai lá no sítio, você ministra lá no sítio. Ela me mandou 1, 2, 3 mensagens, eu até fiquei preocupado no Instagram, 10, 12, falei, meu Deus, eu vou ter que responder. Aí, falei, me perdoe, porque no Instagram, não, você vai lá. Ela, então, você que foi, tem uns 3 meses atrás, né? Ela falou, você vai ministrar lá no sítio. Meu Deus. E eu ainda estou ainda com material surgindo. Então, eu queria começar essa ministração, claro, queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, vocês vão entender. Eu tenho que me apresentar para você saber o que eu estou fazendo, quem eu sou, tá? Mas Deus é bom, Jesus é bom. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Eu sei que a gente vai fazer alguns movimentos aqui diferentes, tá? Glória a Deus. É a primeira experiência minha com mais liberdade, né? Um pouco de horário, um pouco também um sítio, né? Não tem aquela. Eu estou ministrando nas igrejas, então o irmão faz uma oportunidade e dá aquele tempinho. Eu falei, cara, está acabando o culto, não sei o que. Aí eu tenho espremido, né? E o meu sonho é isso aqui, é ter liberdade de falar, porque eu sei que eu tenho. O Espírito Santo tem curado muita gente e eu quero espalhar isso para a sua vida, amém? Que você seja mensageiro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que a tua presença seja real aqui, Senhor. Eu vou pregar a tua palavra, eu não vou pregar psicologia, eu não vou pregar, meu Deus, histórias, meu Deus, não. Eu vou pregar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, então usa a tua palavra, cura os corações aqui. Cada coração, cada criança, jovem, adolescente, casais, todos aqui, Senhor, sejam tocados de maneira sobrenatural. Que o vaso seja de barro, mas a excelência da glória seja tua, Pai. O nome do Senhor Jesus seja exaltado aqui no nosso meio. A glória é tua, a honra é tua, o trabalho é seu, toda a majestade que pertence ao Senhor. A alegria pertence a nós também, Senhor. Mas toda a glória é do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria que você aplaudisse o Senhor a palavra de Deus. Glória. Ainda de pé, muitas pessoas conhecem Juízes 17, tá? O que fala Juízes 17? Qual é o tema do Juízes 17? Quem sabe dizer? Memorizado. E quem fala o livro de Juízes 17? Fala sobre quem ou sobre o quê? Juízes capítulo 17. Alguém sabe memorizado? Pode ler, pode ler. É só o tema. Pode falar. Rapidamente. Juízes 17, é só um tema. Queria que você. O que fala esse capítulo? Sobre o quê? Os ídolos, né? Sim, os ídolos. Não, perdão. É Samuel 17. Samuel 17. Perdão. Ídolos? Jesus. Isso. É a história de quem? Oi? Primeiro Samuel, né, irmão? É que é a primeira vez que eu falo isso. É a história de quem? É a história de quem? É a história de quem? Não é. Não é. Eu não vou entrar porque não é o tema. É a história de Deus que usou Davi para derrotar a Golias, os gigantes. Porque Davi falou: eu vou contra ti e todos saberão
que o Senhor Deus peleja, não com espada, não com lanças, mas o Senhor é eterno. Então, a Bíblia é uma história sobre Deus que usa pessoas e faz as suas milagres, faz a sua obra, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra do Senhor? Amém? Glória a Jesus. Pode sentar? Então eu vou contar a história, até a história da minha vida, não é sobre a minha vida. A história da minha vida é sobre como Deus fez uma obra incrível. E apesar das minhas falhas, meus fracassos e minhas derrotas, Deus conseguiu concluir aquilo que Ele determinou que faria de forma milagrosa a transformação da minha história. É sobre Deus. Por isso eu queria te animar para que você conheça mais de Deus. Eu amei a declaração que alguém fez aqui sobre o Jardim do Éden. Aquela declaração, Camila. Cadê a Camila? Camila. Parabéns, porque é isso. Quando você olha o mundo, você fala assim: por que Deus é tão bom e ama e o homem está assim? Porque o homem não retribui e não reconhece esse amor e essa graça de Deus sobre nós. Não é, a vida não é sobre o homem. A Bíblia não é sobre o homem. A Bíblia é sobre o Deus que ama e que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Todos os personagens da Bíblia apontam para um: Jesus Cristo, o homem. O Jardim do Éden não é sobre o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é sobre a presença de Cristo, que é perfeita, que é agradável e que não tem falha. Toda a Bíblia fala da história de Jesus. Por isso, a minha história, eu nasci num lar totalmente traumático. Meu pai morreu há 10 anos, há mais de 10 anos atrás, de cirrose hepática de tanto beber. Meu pai colocou o fígado pela boca. Minha mãe, nós morávamos num barraco. Minha mãe, hoje eu cuido da minha mãe, hoje eu tenho minha casa, tudo meu. Uma casa sobrenaturalmente, e era um quintal, minha mãe mora no fundo, e desde do que eu me entendo como infância e como gente, eu via minha mãe discutindo, lançando panela, e meu pai chegando bêbado, e eles brigando, e minha mãe com problema de nervos, minha mãe tem esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de identidade. Parece que minha mãe passou por todas as doenças psiquiátricas. Deus tem misericórdia. Meu irmão quase virou mendigo. Minha irmã fugiu de casa, são 4 irmãos. E minha irmã caçula, eu, assim, naquele caos, né? Que minha mãe já veio de um caos familiar, transgeracional. Eu protegi a minha irmã, e é como se eu fosse o pai da minha irmã, a gente tem uma ligação até hoje. Né, a minha irmã caçula, eu protegi ela daquele vulcão de trauma. Para os irmãos perceberem o que Jesus fez da minha vida, o que Deus está fazendo na sua também. Eu me lembro quando eu era criança, os meus sonhos era que a minha mãe era um outro homem, que ia me pegar toda noite, porque ela tinha problema de nervo, batia, e na época da infância, na nossa infância, eu tenho 47 anos, bater e espancar era cultura e normal. Era normal espancar uma criança. Eu ouvi há uns anos atrás um vizinho espancar uma criança e aquilo entrou na minha alma. Eu quase denunciei, porque
porque hoje se denuncia. Hoje você pode colocar um pai na cadeia por causa disso. Mas há 30 anos atrás não era assim. Há 35 anos atrás parecia que não espancar era exceção. Eu não quero entrar nesse detalhe, tá? E nem vou aprofundar muito na história da minha vida, só para te contar só um pano de fundo disso. Já é uma herança do Brasil desde a escravidão. Por quê? Na escravidão se aprendeu que através da violência se conseguiria obediência, né? Você sendo violento. Então é uma herança, né, escravagista que os senhores, né, e os escravizados tiveram e foi passando para as gerações. Álcool, né? Porque álcool era um meio de lidar com a dor, o trauma da dor, da solidão, da angústia, da depressão, da miséria, da fome, né? E era um tempo também de muita escassez no Brasil, há 35 a 40 anos atrás. Era muito, hoje já temos injustiça social, né? Naquela época era, então, mas a pobreza ela traumatiza. Não, mas ela fragiliza. Ela esgota os recursos da pessoa, buscar ajuda e melhores tratamentos. E a psicologia, então, tratamento, então, psicologia, as pessoas bebiam, as pessoas se entregavam às drogas, faziam alguma coisa com a sua dor, e era transmitido de geração a geração. Toda pessoa que recebe violência na infância, ela se torna uma propensa, ela não é uma lei, mas ela é empurrada para reconhecer que você só consegue alguma coisa através da violência, através da maldade, né, através da humilhação. E eu vim com todas essas características e, claro, já com 15, 16 anos comecei a beber. E com 18, 19 anos eu já bebia todos os dias. E meu irmão também bebia, e a minha família estava ali, né? Mas só que eu estou contando um lado, porque o lado da onde, o que Deus fez, eu quero explicar o que significa o trauma, para nós darmos seguimento aqui. Nesse primeiro momento, eu vou explicar um pouco da onde Deus, o que Deus teve que fazer na minha vida. Então, eu já estava bebendo uma garrafa de vodka por dia, fazer charmeiro, curtindo a vida e enchendo a cara para aliviar as angústias. Eu não sabia de onde vinha tanta dor, mas eu era rejeitado, era humilhado, né? Mas só que esse é o lado da dor, trauma e da angústia. Mas claro, eu não estou condenando aqui meus pais. Eu não estou procurando que você ache culpado. Não é o nosso objetivo aqui, amém? Por que não é o nosso objetivo? Porque eles também foram vítimas. Eles também sofreram de alguma forma. Eles também foram humilhados e aprenderam que essa é a maneira correta, de acordo com a cultura da época. Eu trato hoje pessoas, crianças feridas, de 50, 60 anos, porque foram feridas na infância e carregam até a velhice, se não tratar, se não curar. Mas hoje é um dia de cura aqui nessa noite, amém, irmão? Glória a Jesus. E 19 anos eu já estava bebendo todas, eu já não conseguia mais ficar careta, porque eu precisava de bebida para tudo. Aí até, né, que Deus começou a parar a transmissão traumática na minha família. Minha mãe envolvida com o espiritismo, recebendo as entidades em casa, e aquela confusão e aquele desentendimento, mas como eu falei, não tem culpado, não tem pessoas ruins que fazem isso, tem, mas no meu caso, que fazem isso porque são ruins mesmo,
Mas a Bíblia fala que é perverso na fé. O pessoal respira maldade. Mas não é o caso da minha mãe e do meu pai. Meu pai era um pai que eu não tenho uma lembrança de conversar com ele. Mas meu pai trabalhou muito, se esforçou. Eu herdei uma profissão do meu pai, que é soldador, serralheiro, fui soldador. Tentei me aproximar quando eu me converti dele. Mas meu pai era muito fechado e resolvia tudo no alto, né? E brigando com a minha mãe no alto, brigando e bebendo. E quando chegou 20 anos de idade, foi que realmente eu fui para a igreja, encurtando, né? Que eu não vou estender muito, não deixo muito. E eu, no dia 25 de dezembro de 93, eu, assim, no impulso, uma tia minha começou a orar pelo hospital inteiro, e eu levantei a mão naquele dia. Eu tentei ir para a igreja para levantar a mão, e vindo do pagode, e falava assim: comigo é só pagode, não quero saber de igreja, não quero saber de igreja que eu sou pagodeiro. Aí eu falava, né? Hoje eu não quero saber de nenhuma outra coisa, senão na presença do Senhor na casa do Senhor. Eu assim mesmo que falava, agora eu não quero saber de outra coisa. Amo a casa do Senhor. Quem ama a casa do Senhor? Que eu falo melhor. Mas eu falava, sou pagodeiro, está na igreja, né? Aí, é isso, Deus. Aí, encontrei Jesus Cristo, me salvei, o meu lar, minha mãe. Aí, minha mãe viu a minha transformação e falou: caramba, eu bebendo todo final de semana, chegando embriagado, chegando bêbado. Aí minha mãe, no espiritismo, recebeu entidade dentro de casa, né? E tinha lá o altar dela, tinha um engano, tinha mentira, né? Eu vi alguém falar sobre ela, para estudar comentando sobre isso. Era engano, era mentira, era aquele negócio todo. Aí eu me converti. Aí eu falei: pô, encontrei Jesus, paixão, primeiro amor. Quem que vive até hoje no primeiro amor, aqui da glória a Deus? Eu falei assim, aí eu liguei a televisão, é Deus começando a fazer a obra, porque eu me converti quase no centro do mundo. Não era assim, mas minha mãe sempre entidade ali, né? Dava consulta, aquele negócio todo, fora a violência, fora a bebida, né? Fora tudo isso. Aí o pastor falou assim: meu filho, se você está desempregado, se você conheceu Jesus Cristo na sua vida, mergulha nessa palavra aqui, ó. Quanto mais você lê, mais você vai crescer e Deus vai falar contigo. Eu falei assim: eu quero conhecer esse Deus. Quem quer conhecer esse Deus aqui nessa noite? Eu li a Bíblia de 8 a 10 horas por dia. Eu fui para o quintal da minha casa e falei assim: eu quero conhecer esse Deus. Deus começou a me dar de história, Deus começou a me dar minha vida. Aí o relacionamento com a minha mãe, como é que foi? Porque minha mãe falou: agora você é fanático. Antes eu era bêbado, eu era rebelde, eu era deprimido, eu era angustiado. Aí eu falei: pô, agora eu parei de beber, parei de sair na rua, eu estou dormindo todo dia em casa. Ela falou: agora você é fanático. Crente macumbeiro não pode ficar na minha casa. Perturbação, ataque. Jesus, eu aceitei o Senhor, dizendo para mim que agora firme, para de sofrer, né? Como eu parei de sofrer, agora eu estou sofrendo mais. Sabe o que o Senhor me falou? Falou: e vai piorar. Se vai piorar, eu vou continuar na presença do Senhor, não tem como. Piorou mesmo. Piorou para melhorar, porque o que aconteceu? Eu cheguei diante da minha mãe um dia, cheio de Espírito Santo, eu falei assim: é isso que a senhora quer? Então tá bom, eu vou voltar tudo que eu fazia antes, vou abandonar a igreja, vou abandonar esse fanatismo que você está falando e vou voltar, porque todas que não estiverem cedo de casa. Deu um choque de mãe, porque mãe, né? Mãe é mãe. Deu um choque de mãe, ela: o que eu estou fazendo com meu filho? Ficou. Ela nunca mais me perseguiu por causa do Evangelho. E começou a história. E eu olhando sobre todos os traumas sobre a minha vida. O que aconteceu? Eu falei: Deus me cura, Deus me cura. Eu sabia que era uma coisa. Não,
eu servia a Deus, sabendo que alguma coisa tinha que ser consertada em mim. Eu sabia que alguma coisa tinha que ser mudada em mim. E eu continuei orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, e de uma maneira milagrosa, irmão, eu não tinha condição, de uma maneira milagrosa, eu falei, eu quero fazer faculdade, eu quero ser formado, o meu sonho é fazer faculdade. E um homem de Deus chegou para mim, você quer fazer faculdade mesmo? Quero. Procura uma faculdade que eu vou pagar toda a faculdade para você. Eu fiz 5 anos de faculdade, não gastei R$1. Deus usou um servo dele e pagou todo o curso de psicologia. Quase R$1.000 por mês, irmão. E detalhe, pagou tudo. No último semestre, eu não tinha dinheiro para pagar. E até o final da faculdade eu também não tinha dinheiro para pagar. E ficou difícil de pagar. Aí a faculdade foi me dando isenção e eu me formei para a glória de Deus. Aleluia! O que aconteceu? Ainda assim, com o psicólogo. Aí a pastora Elisângela fez uma reunião de psicólogos e me apresentou a especialidade que eu trabalho hoje sobre cura de traumas. Aí, mais uma vez sem dinheiro, mais uma vez sem condição, mais uma vez todo mundo impedido de fazer alguma coisa, mas o detalhe que eu falei no início é verdade. Não é sobre você, é sobre um Deus que faz milagres através da sua vida e através das suas limitações. E quando você focar nas suas limitações, você não sai do lugar. E sem dinheiro, eu falei, Senhor, eu vou fazer esse curso. Eu quero ser um especialista na minha área. E me especializei em cura de trauma. Da onde eu vim, o que eu vivi. E eu sei o que é isso. E hoje eu estudo isso. Numa reunião na minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Cila Malafaia. Numa reunião com ele, no almoço, a pastora Elisete ficou admirada da minha história. Falou, caramba, você se especializou na sua própria dor. Aleluia! O pastor Cila falou, caramba, no almoço que eles fazem lá na igreja, para confraternizar, né, as pessoas vão para as filhas e tudo. Aí ele falou assim, caramba, isso tudo, né? Pô, e hoje eu sou o homem mais feliz da terra. Aleluia! E ele falou, você é profissional na sua própria dor. Me especializei em mergulho todos os dias disso. E me formei, agora eu sou especialista em cura de trauma. Então, o trauma tem cura. Na minha vida, eu tive uma experiência de 27 anos com mágoa na minha mãe. Deus me curou. E eu estava na igreja e eu cresci e prosperei. É essa a questão que nós vamos entrar hoje. Vamos mergulhar. Quem vai mergulhar junto com meu Deus? Vamos mergulhar hoje em nome de Jesus. Porque as pessoas falam, você não perdoa, você não tira essa mágoa, Deus não vai te perdoar. E condenando. Eu falei, eu sou condenado como? Se aquela coisa está dentro de mim, eu não consigo. Falei, tem tira de mim. Deus esperou um dia, irmãos, e chega assim, ó, agora eu tirei tudo de você, mas eu não deixei de te abençoar em tudo, porque Deus chamou e é Ele que garante a obra de Deus na nossa vida, irmão. É sobre Deus, fala comigo, é sobre Deus, não é sobre você, irmão. Chega de orar para você, chega para orar para o teu pai, é sobre Ele, é para a glória dele. Mas é para nossa alegria também, amém, irmãos? Sempre falo, é para a tua glória, mas eu me alegro com a obra do Senhor. Quem se alegra aqui com a obra do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Glória a Jesus! Então vamos lá. O que é trauma? Agora eu vou definir trauma, porque, como eu falei para você, eu fiquei 27 anos com mágoa da minha mãe. Eu vou explicar isso. Eu vou falar de 2 níveis aqui, tá? Primeiro, mágoa no relacionamento conjugal.
Eu vou falar um pouco sobre isso. E depois eu vou falar mágoa entre pai e filho. Mágoa entre pai e filho. E depois nós vamos orar no final. E nós vamos fazer aqui um movimento profético em nome do Senhor, porque eu creio que essa igreja aqui vai ser uma igreja curada, transformada, e que vai entregar cura para essa geração em nome de Jesus. Glória a Jesus. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24. Deus me mostrou na sua palavra, tá? Então, eu sou um profissional, sou, mas mais que um profissional, eu vivi o que eu prego. E hoje eu sei o que é isso. E oro todos os dias para Deus curar as pessoas. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25 diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não, de manhã, o pastor Alexandre, e não, você é cheio de entregar para ele, né? Glória a Deus. E não se viu. Quem falou isso na palavra? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão todos uma só. Quem falou isso? Quem falou isso? Não. Não foi Deus. Foi Adão. Adão foi o primeiro profeta. Ele foi Adão que falou. Ele profetizou isso sobre a família. Ele não deixou, mas ele profetizou que seria assim. E Deus falou através de Adão, claro. Foi Deus, mas Deus falou diretamente. Eu sou profeta. Meu amigo falou isso, eu confesso que eu fiquei admirado. Você não nasceu em mim. Eu falei, que isso? Não, foi Adão. Adão profetizou isso. Porque Jesus falou que Deus falou através de Adão. Adão, quando viu a mulher, ele falou assim: e portanto, deixará o homem, o pai e sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher. Apegar a sua mulher. Eu não vou entrar no mérito, não, pastor. Já deve entrar nesse mérito de deixar pai e mãe e se apegar à mulher. Não vou entrar nesse mérito, não, vai entrar no outro. Mas apegar-se à sua mulher, a ponto de estar tão juntos os dois que serão dois, uma só. É um mistério, o casamento é um mistério. Aleluia, por isso que o diabo voltou. Agora, o que eu vou colocar aqui, irmãos? Olha só, que Deus me mostrou aqui no início, tá? Eu volto sempre no início, porque nós já temos falado muita coisa lá atrás. Deus falou, vai lá no início, vai aonde começa tudo, vai aonde começa o negócio todo lá. É como se a gente pegasse isso aqui e falasse assim, ó, vamos amassar e vamos pintar. Aí Deus fala assim, não, tira todo o reboco, porque você vai ter muito trabalho, tira tudo e começa tudo de novo. Restauração, vai aonde começou todo o processo. Aleluia! O homem e a mulher estavam nus e eles não tinham vergonha um do outro. União perfeita. Isso era o casamento. Eles não tinham vergonha. Só que depois que é declarada essa palavra nos céus e na terra, no próximo versículo, o que acontece? Capítulo 3. Ora, a serpente apareceu. O diabo odeia a união conjugal entre marido e mulher, perfeito, sem vergonha. Toda vez que há uma união sem vergonha, que não se envergonha um do outro, o diabo chega para destruir aquela união perfeita. O diabo odeia.
se encolhe e vai para trás do seu pai. Tu ensina isso para criança? Não. Ela já, opa, tendência aqui é estranha lá. Então, se recolhe o quê? A vergonha é o primeiro mecanismo de defesa. É onde você fala assim, não vou me expor. Você já começa a se recolher. Só que Adão e Eva, eles viviam assim, sem recolhimento, sem bloqueio, sem defesa. Os dois olhavam um para o outro e falavam assim, não é nada. Eu não me envergonho de você. Eu não tenho como me proteger de você. Ai, o diabo odeia isso. O diabo odeia o irmão. O diabo odeia essa consagração da família. O diabo odeia a família. Logo no capítulo 3 começa a história da serpente. Presta atenção nesse versículo. Só depois que Deus declarou a união perfeita dos dois. Ele podia ter atacado Adão antes, ele podia ter... Não, é só quando houve a declaração, o diabo fez tudo para destruir aquela união. Quando o diabo enganou a mulher, o diabo mentiu sobre Deus. Uma coisa importante, depois você lê lá em Gênesis capítulo 3. O diabo, ele é o pai da... O diabo é o pai da mentira. E a pessoa fala assim, quem pode ser mentiroso? O diabo é o pai da mentira. Aí é uma coisa que antagônica, não existe, né? A mentira, ela é gerada pelo diabo. Ele que criou a mentira dentro dele. Só que um detalhe, eu não vou aprofundar nisso, mas um detalhe interessante. Ele indaga a mulher e convence a mulher e mente sobre Deus. Mas o diabo apareceu no paraíso. O diabo apareceu na perfeição. O diabo apareceu quando nada faltava. O diabo apareceu quando tudo estava maravilhoso. O diabo apareceu quando tudo estava perfeito. Como é que o diabo iria convencer Adão e Eva que não valeria a pena aquilo tudo? Não faltava, ó, eu vou te dar essa oportunidade. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Como é que o diabo, ele enganou, ele destruiu a união? Ele mentiu sobre Deus. O diabo é mentiroso por quê, irmãos? Porque ele não tem que falar sobre Deus. Ele não pode falar nada sobre Deus. Por isso que eu gostei dessa declaração. Deus ele colocou o homem no jardim do Éden, no paraíso, na perfeição. Deus deu tudo para o homem, nada faltava. E o diabo falou, vou destruir. Como? Vou dizer, você não tem isso aí não. Você fala, as frutas não estão legais. Não, a Bíblia fala, as frutas eram agradáveis aos olhos e boas para se comer, eram gostosas, como são hoje. Tudo era perfeito, o homem dominava sobre tudo. O diabo falou, como é que eu vou destruir? Eu vou mentir sobre Deus. E como o diabo mentiu sobre Deus? O próprio diabo falou, Deus é mentiroso. Olha só, irmãos. O mentiroso pode falar que uma pessoa é mentirosa. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ele falou, Deus é mentiroso. Deus não cumpre o que fala não, isso é mentira. Ele é o próprio mentiroso, né? E depois a mulher, quando Deus aparece, a mulher fala, a serpente me enganou. Eu fui enganado. Eu fui enganada pelo diabo. Então, irmãos, o diabo aparece no paraíso e ele engana Eva e destrói a inocência. Depois disso, né, eles tiveram vergonha. Gênesis capítulo 3, versículo número 7. Gênesis 3, 7 fala assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora que os olhos se abriram, aí eles meu Deus, vou me cobrir. Opa, agora tiveram vergonha. É o primeiro mecanismo, já começaram a separar.
Acabou a pureza entre nós. Qual o segundo mecanismo de defesa que é criado aqui? É o medo. Gênesis 3, capítulo número 10. Adão disse para Deus: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Próximo defesa é o medo. A pessoa primeiro começa a se envergonhar e se proteger como pode. Foi Adão e Eva que pegaram folha. O que você vai fazer? Vai pegar folha. Depois vai piorando, claro. Vai piorando a distância e a proteção vai aumentando. Agora, eles fugiram. Mas só que Adão falou: nós fugimos porque nós tivemos medo. Não, Adão teve medo, saiu correndo e deixou por ele. Procurou uma árvore. Os dois não estavam juntos, não. Eva também falou: opa, olhou Adão, sumiu. Cada um foi para perto de uma árvore. E Deus falou: onde você está? Ele falou: eu tive medo. Agora a separação não é pelo medo. Agora não há mais a intimidade, não há mais a comunhão, não há mais a clareza, porque agora é enigma. Agora, antes era clara a comunicação, antes a comunhão era perfeita, agora é enigma, agora é medo, agora é desconfiança, agora o mecanismo, a separação aumentou entre os dois. Mas não parou aí não. Não parou a destruição, não para. Primeiro foi muito simples, vergonha, né? Poxa, caramba, isso. Aí depois, medo, opa, vamos defender. Porque o medo também é um mecanismo de defesa. Né? O medo impede que você subir e andar por ali e não temer nada. O medo fala assim: não, como é, isso aí pode te matar, isso aí pode te prejudicar. Então, o medo é necessário, é biológico, né? O segurança também não ensina medo para as pessoas. Mas o medo também pode ser paralisante, né? Já é o medo patológico, é o medo que você está muito, muito separado e protegido além da conta, tá? Terceiro mecanismo de defesa. Qual é o terceiro? Quem sabe dizer? Gênesis 3, capítulo, versículo número 12. Qual é o terceiro mecanismo de defesa do casal que perdeu a pureza do relacionamento de intimidade entre os dois? Oi? A culpa. Oi, pode falar? O ataque, a culpa, o apontar do dedo. Você é responsável por isso. Ele, Adão falou: a mulher, ele não é só apontar. Agora, irmão, viu? Vergonha, medo, agora é o ataque. E Eva, quando foi atacada, falou: se foi atacada, não para ela. Então, serpente, foi ela. Aí a serpente não tinha medo, igual a culpa. A serpente não atacou ninguém. Mas ataque, contra-ataque, ataque e contra-ataque. Você percebe esse último estágio. Você vê um casal que chega a ponto de tirar sangue do outro a níveis estratosféricos, e você fala: como pode? Eu estou te explicando. São estágios pequenos de separação entre os dois. Vai de um nível a outro nível. Deus uniu, Deus falou assim: eu queria a família unida, sem vergonha, sem mecanismo de defesa. Aí vai terminando, o diabo chegou e fez isso tudo. Então, Adão começa a atacar. E eu vou falar aqui sobre ataque e contra-ataque. Eu vou definir trauma nisso, tá? E nós vamos orar nesse sentido. Então, irmãos,
no momento que há uma discussão e um ataca o outro, você não sei o que, nós vamos fazer aqui uma ilustração aqui, um dinamismo aqui. Você está no último nível, mas Alexandre, é só palavras. Palavras pedem o mesmo jeito. Eu vou definir aqui o que é trauma. A palavra trauma, do ponto de vista semântico, vem do grego plural, né? Trauma, cujo significado é ferida. Trauma, a palavra, assim, o significado de trauma significa ferida. E a definição aqui é caracterizado por qualquer elemento da experiência de uma pessoa que permaneça fixo e não resolvido, causando perturbações de ordem biológica, emocional, mental ou comportamental. Então, trauma é ferida. Trauma significa ferida. Por isso que você sabe que ferida tem cura. E essa é a boa notícia que eu vim trazer. Você pode curar o trauma porque você cura a ferida do seu corpo. O próprio cérebro tem essa capacidade de curar o trauma. O corpo, ele tem a capacidade de curar o trauma e você não precisa levar essa ferida em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tem alguns tipos de trauma, tá? Eu vou falar um pouco aqui. Eu tenho que explicar isso. Isso tem que ficar muito claro para você. Isso é fundamental. Nós fazemos uma didática aqui, tá? Eu poderia ir direto na oração, mas vem comigo. A gente vai chegar num objetivo aqui no final. E com esse entendimento você vai poder ajudar muita gente. Amém? Amém, irmãos? Então, tem um trauma crônico, que é o resultado da exposição constante e prolongada aos eventos estressantes. Então, o trauma se torna crônico quando a pessoa todo o tempo tem aquela questão sobre ela, tem aquelas palavras sobre ela, tem perseguição no trabalho, tem não sei o quê, e vai um dia, vai um mês, e vai 2 meses, e 6 meses. Isso se torna trauma crônico. Você resolve aquele, mas depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Isso é muito para o seu emocional resolver, então se torna crônico. Tem um trauma agudo, né, que é o resultado de um evento único. Por exemplo, você sai de casa com um carro e bate o carro. Eu já atendi pacientes, né, que bateram com o carro e não queriam mais. Né? Pode ter alguém que começou a dirigir, bateu, meu Deus. Aí quando vai pegar na direção não consegue, porque aquela experiência ela não foi resolvida dentro do seu emocional. Então a pessoa começa a se sentir mal. Ai meu Deus, vou bater de novo. Ai meu Deus, se for um carro vermelho, por exemplo, bateu no carro vermelho. Se for um carro vermelho, se ela começar a dirigir, vê um carro vermelho, ela começa a suar. Ai meu Deus, carro vermelho. Ai meu Deus, tá, o que é isso? Isso significa o quê? É um evento único, mas não ficou no passado aquele evento. Ficou presente. Um assalto, a pessoa sabe, né? Um assalto. Tem um trauma complexo, resultado de exposição a vários eventos traumáticos. O trauma complexo também, ele diz respeito à infância, né? Eu vou falar um pouco sobre a infância. Então a pessoa, ela, vamos lá, está em casa. Aí a mãe grita, a mãe fica com raiva. Aí a criança vai brincar e depois volta, aí o pai chega bêbado. Aí briga com a mãe, é um evento, é outro evento. Aí falta alimentação, é outro evento. A criança não é cuidada, ela fica suja, ela chora, é outro evento. Trauma significa um trauma complexo, porque são vários tipos de traumas que vai fragilizando a emoção e vai somatizando, tá? E isso se chama trauma complexo. E o trauma secundário, que nós vamos fazer uma dinâmica aqui para explicar, que significa que o resultado de estar em contato com alguém que passou por um acontecimento traumático. Nosso sistema emocional, nossa estrutura emocional é tão incrível que você pode sofrer um trauma sem passar pelo evento.
porque você soube que um parente seu foi sequestrado, ou teve um assalto, você soube de alguma coisa com uma pessoa ligada. Aquilo vai entrar no teu sistema e te causar perturbação e não resolver. Outro trauma é quando os filhos veem os pais brigando. Aí os pais chegam assim: não, eu não toco no meu filho, eu não faço nenhum mal para o meu filho. Mas quando xinga a mãe, você está traumatizando a criança com trauma secundário. E por incrível que pareça, irmão, escute o que eu vou dizer, tem o mesmo efeito na emoção dele como se tivesse feito com ele. Tem o mesmo efeito, tem o mesmo dano emocional. Porque a criança era sensitiva. Então, quando um pai ataca o outro, não, o pai ataca a mãe, na frente da criança briga, a criança ouve gritos, aquilo mexe na estrutura emocional e já começa o trauma complexo, trauma secundário. Ou então, pessoas que, quem é que é enfermeiro aqui? Trabalha com socorro, enfermagem, com alguma instalação aqui, na Covid, você atendendo pessoas, e a pessoa chega toda quebrada na tua frente, aquilo pode te traumatizar e você não resolver, não é verdade? Você não sofreu, mas você foi exposto, você observou, você soube por um acontecimento. Trauma secundário é muito sério, cuidado, mas nós vamos tratar disso. Então, tipo de trauma, né, irmão? Aborto, problema financeiro, divórcio, separações, mortes na família, morte no Covid, traumatizou muita gente, muita gente. Principalmente, perda sem perda. Principalmente quando alguém perdeu alguém e não fez enterro, não fechou o raciocínio daquela pessoa. E aquilo ficou aberto. Eu atendi nessa semana, posso falar aqui porque eu não falo na igreja, não pode ter alguém que eu possa ter atendido, não. Que o marido sumiu há 25 anos atrás. Eu falei, a gente tem que fechar isso. Se não fechar, o sofrimento continua. Ela falou, eu não consigo fechar isso volta. Por quê? Porque não teve uma conclusão. Então, muita gente perdeu alguém, presta atenção no trauma de perda de luto. O luto não é um trauma. O luto é um processo adaptativo das emoções que acontece por fase. Tá? A pessoa rejeita, a pessoa renega, a pessoa não aceita, a pessoa questiona, chora. Olha como o processo vai desenvolvendo. Depois que chora, reconhece e depois se adapta e começa a olhar para frente e fica aquele espaço, mas ela toca a vida. Isso é um processo de luto natural. Amém? Então, a perda, a morte não traumatiza. Agora, presta atenção que eu vou te falar de uma experiência clínica. Vou te dar informações aqui, irmão, que eu só vou dar no meu livro, porque são mais detalhes. Eu corro muito rápido nisso. Até que eu posso aprofundar um pouquinho, pastor? Posso aprofundar um pouquinho? Então, vamos lá. Não precisar comprar o livro, mas quando eu lançar, por favor, compra, porque você vai saber mais detalhes, né? Não vou entregar o ouro todo não, tá? Quem está feliz aqui com vocês, amém? Isso é bom, né, irmão? Então, sempre há uma história no luto. Se alguém te perdeu alguém e você não consegue processar aquilo, aquela dor volta, quando chega uma data e você começa a passar mal, alguma coisa muito forte, é porque tem uma história no luto. Sempre tem uma história que traumatizou e paralisou o processo de luto, né? Paralisou o processo. Eu não vi o enterro, eu não fui. Eu já tive um paciente que ela chegou no auge da pandemia, no auge da Covid, aí foi no hospital, o filho dela, eu estou assim, resfriado, não sei o que, no auge da Covid. Aí veio um astronauta, ela falou assim, parecia que eu estava assim, que era explosão de uma usina nuclear, que viu uma pessoa assim andando, com um uniforme branco, olhou para mim, falou, pegou meu filho e falou, vai para lá, e afastou ele, pegou assim, o documento dela com uma pinça, irmão. Caramba, ela ficou presa naquela história, por causa da recepção da Covid, porque era uma loucura, né? Ninguém sabia nada, né?
Aí ela viu as bracinhas, eles pareciam tudo de branco, até, né, branco de roupões, e ela pegou numa pinça. Doutor, ela puxou a pinça da minha mão e falou assim, vem comigo, se afastando com medo. Eu falei, cara, e aquilo não saiu da mente dela, e ela ficou traumatizada. Ansiedade, pânico, depressão, tudo com frequência. Eu falei assim, vamos resolver isso. Aí toda vez que ela estava resfriada, ela falou, cara, vou voltar para aquele estado, vou voltar para aquele lugar. Aí a gente resolveu isso. Então, detalhe, preste atenção, para você ajudar uma pessoa que já perdeu alguém, sempre tem uma história envolvida. Ou ela achou que não fez o que deveria ser feito, caramba, eu não fiz mais, aí está presa, ela aprendeu o luto. Porque o luto é um processo natural, né? A vida não é isso, irmão, a gente perde, né? Ah, meu Deus, ela foi, eu nem te pedi. Sempre tem uma história. Sempre pergunta assim, qual é a história que prende você ao luto? Que não deixa você liberar a pessoa que já morreu, começa a tocar a sua vida, né? Dependendo da morte muito trágica, muito rápido. Amém? Quem entendeu aí? Fala, amém, irmãos. Estou te dando ferramenta para você ajudar. Até que você está aqui, outra pessoa. Amém? Estou te dando aqui de coração para você. Tá? Eu passo correndo aqui, mas aqui eu tenho um spoilerzinho aqui. Abuso físico, sexual, psicológico, negligência do tipo, né? Agora, trauma light. O que é trauma light? Isso é incrível. Pouca gente. Quem fala sobre trauma, né? Quem explica sobre trauma? O trauma é a epidemia mais gritante do mundo e menos conhecida. Essa é a especificação que eu estou te dando. Eu estou demorando aqui, mas é porque eu sei que ninguém. Não é falado, não é explicado. Tá? Então, trauma light é o que ninguém considera como trauma, mas o trauma não está no evento. Por exemplo, uma criança chega, quem é que já viveu isso? Uma criança chega na frente da escola, da sala, com a professora, e a professora fala assim, fala o ditado, A, B, C, D, E. Aí ela fala ali, a professora, que isso? Ri dela. Aí ela olha aquilo, aí os coleguinhas riem. Ela riu porque é o jeito que ela falou, a professora, não é má. Estou usando o professor para mim, mas essa não é má, ela só riu. Eu vontade de rir. Aquela criança sempre, irmão, nunca mais ela tem coragem de falar na frente mais de ninguém, porque foi traumatizada. É trauma light. É um trauma que não está no evento, mas está em como a pessoa recebeu aquilo naquele momento. Tá? Então, muitos traumas light aqui. Olha só. Palavras ofensivas não digo, é um trauma mais gigante, né? Esquecimento de datas importantes. Pode ser uma data que o homem já sabe, esqueci. Mas aquela data, quando esqueceu, aquilo não se renovou. Aquilo sempre volta com essa pessoa. Uma data pode traumatizar. Esqueceu de uma data. Aí você fala, que bobeira, que coisa. Por quê? Porque uma coisa que traumatiza traumatiza o outro. Você não sabe explicar. Como é que é isso? Porque depende de duas coisas. Não só de duas coisas, mas uma coisa é o quê? A estrutura emocional que você está diante daquele problema. Às vezes você está desempregado, às vezes você está cansado, aí uma pessoa esquece alguma coisa, fala alguma coisa, aquilo entra e faz o mal e continua fazendo mal, e você não explica por que eu estou mal. Porque você estava frágil naquele dia. Ou então quando a pessoa não tem cobertura, não tem com quem falar, ela recebe uma coisa simples, ela não tem coragem e ela tem vergonha de falar que aquilo magoou ela. Olha só, irmão, nós temos vergonha. Como é que eu vou falar que eu estou sentindo uma dor incrível por essa coisa tão simples que a pessoa fez? Porque naquele momento você estava mais frágil. Então o trauma não está no evento, o trauma está no teu sistema emocional, como ele deve estar reagindo. Amém? Amém? Você está entendendo isso também? Não, entendi. Vamos lá. Então, falta de elogio, né? Falta de acolhimento, tudo. Tem alguns sintomas: culpa, desesperança, felicidade, tristeza, estresse agudo, baixa autoestima, ansiedade, pesadelos, angústia, insônia.
tudo sintomas, consequências que é horrível. Insônia, tem ausência de intimidade, a pessoa não consegue, não é que ela não quer, ela ouve a ministração na igreja, os pastores falam por ela, mas ela fala assim, eu não consigo mais ser íntimo dessa pessoa, parece que tem um bloqueio, tem um mecanismo de defesa, ausência de afeto e carinho, não consegue, mágoa, ressentimento, falta de perdão, rixa, briga, divórcio. E o que isso causa? Agora que eu quero realmente fechar essa questão conjugal. Duas pessoas que eu quero te dar hoje. Primeiro, você viu de manhã sobre a guerra externa, que o inimigo chega para destruir a família. E o PT, o aborto, nós estamos craques em identificar inimigos e lutar contra eles. Não entra nesse questionamento. Mas eu vou entrar em outra questão aqui bem séria e bem importante. E essa que nós vamos falar muito hoje. Significa o quê? A família como uma cidade sem muro. Lembra as guerras como que era? Cidade sem muro, cidade murada? Salmo 46 diz que Deus é nossa fortaleza, né? E refúgio. Deus é nosso refúgio. Fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Fortaleza, então as cidades eram muradas. O inimigo não atacava assim direto. O tipo palestino tem que vencer o muro, né? E o que acontece? Quando há briga e confusão e intriga dentro da família, Deus colocou isso no meu coração. Fala que é uma cidade sem muro. É uma cidade sem muro. Você viu de manhã como é a luta que Davi teve com os seus inimigos, mas a primeira coisa que ele fez para se proteger, qual foi? Antes das guerras, ele conquistou o quê? Uma fortaleza, irmão. Qual é a fortaleza que ele conquistou? Jerusalém, uma fortaleza. Ele falou, primeiro eu estou protegido aqui, aí depois eu saio da minha fortaleza para guerrear. Foi ali que ele perdeu, né? Então, onde a violência, a negligência, a indiferença, desentendimento, gritaria, discussão dentro da casa. Não estou falando aqui de demônios vindo e atacando, não. É entre o marido e a esposa, entre o pai e o filho, entre a mulher, o pai e o adolescente, entre o pai e a criança. É ali no núcleo da família. A guerra que nós vamos batalhar hoje, que em nome de Jesus nós vamos orar para o Senhor quebrar, é essa guerra dentro da casa. Essa guerra entre o cônjuge. Fala assim, eu não sei porque eu não consigo ser mais isso. Você está bloqueado, você está ferido, você foi traumatizado por alguma coisa, você foi traumatizada. Há uma cura sobrenatural aqui nessa noite que Deus vai fazer em nome de Jesus. Eu vou unir relacionamento, casais aqui, irmãos. E tudo isso cria, irmãos, uma família totalmente desprotegida. Todo o nosso argumento, pastor, é verdade. Nós vamos lutar contra o PT, vamos lutar contra não sei quem, vamos lutar não sei. Mas a luta tem que ser primeiro para que a nossa família seja uma morada que se proteja contra os ataques externos. Não existe isso. Eu vejo família, vamos lutar, mas primeiro ela não tem muro. Eu falo, não, está errado. Primeiro, o casal tem que ser uma rocha que garanta a firmeza diante da adversidade dessa vida. Mas a principal cura que nós vamos orar aqui nessa noite é na intimidade do marido e da mulher. Aonde o diabo chegou? Quando eles estavam limpos. Lembra? O cunho, a potencialidade da sua família quando você estava unido com a sua esposa, como é que é? Como é que vocês enfrentavam tudo? O diabo odeia isso. O diabo pode levantar o exército que for. Porque os dois estão juntos ali, batendo assim, nós vamos enfrentar junto. Eu estou com você. Duvido, irmão. Duvido. Aleluia. Então o
social primeiro ele causa discórdia dentro da casa primeiro. Aí depois ele vem. Então, nós vamos começar esse processo de cura agora. Primeiro, irmãos, eu queria fazer a pergunta para você. Qual é o contrário, o oposto do amor? Quem sabe dizer aqui? Fala mais alto. A gente que está falando, cara, não faz muita pegadinha, né? Estou fazendo muita pegadinha. A pessoa que me falou, faz coisa que ele souber. Quem acha que é ódio aqui, levante a mão. Quem acha que é outra coisa que você não sabe, vai levantar a mão. Quem não acha nada, quem vai levantar a mão, não importa o que eu pergunte. Não levante, tá? Mas olha só. Contrário, o oposto do amor não é o ódio. Vou te dar uma chance. É? Então, desamor significa o oposto, tá? Desamor é a palavra oposto. É. Vamos lá? Desamor, né? Eu vou pegar, Vamos lá, irmão. A gente está tem vigia aqui. Vou falar então, tá? É diferente. Por quê? Eu te explicar. Agora eu vou dar. Ó, calma, não explica, tá? Eu vou te dar uma base da nossa infância, ok? Vamos lá. É frieza. É apatia. Por quê? Tem outras explicações. Você pode já dizer que para você amar, você precisa de um objeto, você precisa de energia. Agora, para você ser diferente, você precisa de nada. Para você ficar frio, para você não ligar, você não precisa de nada. Então você não tem gasto energético nenhum. Tá? Mas não vai entrar nessa questão não. Eu vou te explicar a criança. Criança de 7, 8 meses. Quem que tem filho aqui nessa idade aqui? 7, 8 meses de idade? Quem tem filho aqui? Então, 7, 6, 7, ele começa a chorar. Ele quer colo, ele quer alimentação, ele quer carinho, ele quer afeto. Aí só que os pais, eles são distantes, eles não podem atender aquela criança naquele momento. Ele ama a mãe, ele ama o pai, então ele quer a presença, amém? Daquela mãe. Daqui a pouco ele aumenta o choro. Ó o nível que está, o segundo nível. Ele aumenta o choro daquele clamor. Ele aumenta. Depois ele começa a gritar e chorar mais alto. As mães aqui podem confirmar comigo, não é assim, mas começa a chorar mais alto. Depois que ele começa a chorar mais alto, ele começa a mexer as mãos e os pés. Ele chegou no estágio da ira e do ódio. O ódio não é porque falta amor, é porque o amor não está sendo correspondido como se ama. Eu amo, mas a pessoa não está me correspondendo, meu amor. Eu odeio isso, porque eu amo. A criança começa a gritar com raiva, com ódio. Ela grita, ela chora, ela balança. Se ela não for acolhida, se ela não for amada, qual é o último estágio? Ela desliga. Ela começa a diminuir o choro, ela começa a diminuir o clamor, ela começa a se fechar. Sabe o que ela diz? Não há esperança para mim. A vida não recompensa quando eu amo. Então é melhor não amar. Ela se fecha. Por isso ela fica apática. E antigamente, olha só, não tinha isso, não para, não pega não chega não apoia não, deixa ela chorar, porque ela vai se acostumar, porque ela vai não sei o quê. Se acostumar a amar, a ser amada, a criança depende tudo o tempo todo. Mas, na verdade, ela ficou fria, ela se esfriou, por isso que o ódio, a raiva e a mágoa ainda não é
o contrário do amor, é porque se ama. Por isso que às vezes há uma mágoa do filho para com o pai. Por isso que às vezes é uma mágoa do adolescente, uma raiva, porque ama. Amém? Não é porque não ama, não. Mas às vezes quando é levado a um trauma, a uma ausência, né? A tamanha grau de intensidade que a pessoa desliga. Se desligou, aí tem que ter um trabalho muito grande para realmente a pessoa voltar a amar. E nós vamos caminhar aqui para o fim, tá? Mas antes disso, eu queria fazer uma dinâmica aqui. Porque eu queria que você saísse daqui como eu. Deus vai mudar a tua história hoje. Quem crê no nome de Jesus? Quem crê no nome de Jesus? Vamos fazer uma dinâmica aqui. Deus, assim, fala só, eu vou te dar tudo agora para você ensinar. Todo mundo aqui que está me acompanhando agora, até agora, né? E vai ver essa dinâmica, a tua vida vai mudar. Tenha certeza disso. Você nunca mais vai ser como antes. Quem crê no nome de Jesus? Eu vou falar e vou provar que você não vai ser mesmo. Porque eu não sou comum. Uma pessoa perto de mim, eu tenho às vezes dificuldades. E eu vou te explicar por quê, você vai entender. Mas mudou minha mente, totalmente, tá? Mas vamos lá, vamos fazer a dinâmica. Quero chamar aqui os pastores aqui. Vocês vão fazer. Glória! Glória! O irmão falou da espada do Espírito, aí, ó. A espada do Espírito, tá? Confirmando. Isso aqui é tá? Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. É bom que eles representam legal. Eles são bem dinâmicos. Pode tirar a espada, tá? Que é mágoa e raiva. Ok? Vamos lá. Escrito aqui, tá? Mágoa e raiva. O que acontece? Os principais traumas que tem na sua família, na minha, dentro da igreja, não é tanto violência, apesar de ter, mas são palavras que machucam. E como palavras machucam, elas causam trauma. Trauma é ferida, tá? A palavra, ela tem a capacidade de causar uma ferida. Isso aqui é a ferida como um escudo. Por quê? Quando você fere o corpo, o que você faz? A primeira coisa que você faz quando você é ferido, o que você faz? Proteção. Tá? Você tira para longe. Feriu, você tira para longe. Por quê? Você quer que senão dói. Toda vez que toca na ferida, dói. Então, eu vou falar aqui 4 áreas e os pastores vão ter que criar palavras para identificar essa área que eu vou falar que vocês vão atacar e você vai ser ferida através desse ataque, tá? Você não vai poder atacar se você está com escudo, tá? Eu vou falar aqui um tema e vou explicar para vocês. Aí vocês criam, tá? Vocês também podem ajudar, tá? Vamos lá. Botou aí no... Vamos lá. 4 áreas que nós ferimos com palavra e destruímos a autoestima no relacionamento. Não só entre conjugal, tá? Mas entre pai e filho. A primeira área é identidade. Grave isso. Identidade. Então aqui, ó. Lembra que Adão falou? Ela é a culpada. Adão apontou, ó, esse dedo aqui. Identidade. O que é identidade? Eu sou. Deus falou, eu sou o que sou. Então, quando você fala você é negativamente, você está ferindo a identidade da pessoa. Ah, irmãos, isso acontece muito com mães amorosas. Eu vi uma criança que linda,
de crianças lindas aqui. E não é maldade da mãe não, tá? Mas a mãe pode dizer assim: você é uma chata. Você está ferindo a identidade daquela criança, sabia disso? Você está atacando a identidade dela? Você é desorganizada. Aí uma colega minha mãe amorosa, chegou assim: você é muito desobediente. Eu falei assim: você está ferindo a identidade dela, hein? No momento depois, quando ela tentar te obedecer, ela não vai obedecer porque ela já tem a identidade que você está dando. Você é uma identidade. Então vai lá, com a espada, com a malha, com a raiva, fere a identidade. Tipo assim, faz uma cena. Você é. Isso, ó. Vai, ataca mesmo. Isso, e ela se recolhe, vai. Mais um ataque. Não, aí. Não, depois. Você é feia, você é burra. É a esposa falando para o marido. E aí é o marido falando para a esposa: você é desorganizada. Você é isso. Ó, raiva é mal, irmão. Isso fere, isso magoa. Você é. Isso. Ó. Mas depois eu vou curar isso, tá, irmão? Depois eu vou curar. Calma aí. Vamos lá. O segundo nível de ataque das espadas que fere, que traumatiza, você não imagina, é a capacidade. Agora não é você faz. Você não faz nada direito. Você faz as coisas que ficam acessadas. Você faz. A pessoa cria ali alguma coisa negativa. Isso. É fazer. Você fere a capacidade do outro. Isso fere. Vai. Pega leve. Eu sei que muita gente não pega leve, mas a gente vai pegar leve aqui, tá? Capacidade, tá? Isso é ataque à capacidade. A mulher faz isso com o homem, o homem faz isso com a mulher. Vamos lá. É isso aí mesmo. Representa bem a pastora. A terceiro ataque que traz trauma e que fere e que o terceiro ataque é valor. É quando você ataca o valor do outro. Você ataca a importância do outro. Naquela pessoa, o outro relacionamento, a pessoa era diferente. Você diminui o outro. Valor. Ataque o valor, traumatiza e abaixa a autoestima da outra pessoa por causa do valor. Ou você não vale nada, né? Ou você não é importante. E aí, pessoal, uma coisa no valor. Para diminuir o valor. Mas pega leve. Não, é identidade. Você só falou. Mas também, é identidade e valor junto. Vai. Você é insignificante, é identidade e valor junto. Olha só, você pode juntar dois ataques ao mesmo tempo, hein? Olha só. Mas não tem acreditar. Isso. Valor. A pessoa não se sente importante porque o outro não valoriza, não exalta, não aumenta o valor. E o ataca. Vamos lá. O quarto, tá? Primeiro, identidade. Segundo, capacidade. Terceiro, valor. O quarto é pertencimento. Você ataca o trauma, causa ferida, porque ataca o pertencimento. A pessoa não se sente pertencente na família. Ela não tem um núcleo. Ela não tem um elo. Ela está solta. Então, esse ataque, um exemplo de ataque é: eu só estou aqui por causa das crianças. Eu só estou aqui por causa do Senhor.
pessoa, teve uma mulher que falou, uma irmã que falou, eu só não separo por causa de Deus. Quer dizer, ela não estava nem ali, né? Ela podia até ser salva e ir para o céu, porque ela não estava ali. Não pertence, o ataque é o pertencimento, tá? Pertencimento, tá? Pertencimento. Presta atenção, a gente está rindo, mas isso machuca a alma, tá? E a dor não é pequena, não. Não. Depois a gente vai curar essa ferida aí, tá? A gente vai poder rir à vontade, mas é verdade. A gente tem que. Tem que. Isso, então. Não, mas você não pertence àquilo, é por causa de outra coisa na tua vida dela. O segredo aqui, irmão, é que esse ataque não faz que a pessoa se torne muito ruim, entendeu? Mãe, pai, filho, às vezes tem filho de outro relacionamento, e a pessoa fala assim, não, o filho do outro relacionamento acha que não pertence àquele núcleo, porque, né, apesar de ter a presença de outros pais, mas ele não se sente pertencente. O que é pertencente, meu irmão? O que é pertencimento? É você sair e voltar para o... Agora eu estou na minha casa, agora é minha família, né? A pessoa tem essa certeza que ela vai voltar para o lugar dela. Quando ela não sente isso, parece que ela não tem lugar. Ela está com aquele monte de pessoas, mas parece que ela não está sem lugar no mundo, né? Parece que ela é um vagabundo no mundo, parece que está passeando. Ela não tem aonde eu vou. Jesus falou, não tem aonde repousar, né? Não tinha mesmo, né? Ok. O último, tá? São 5. O último é a missão, entendeu? O ataque ao propósito. Vocês viram que quem criou a família? Foi Deus que criou a família, né? Tudo que Deus faz tem um propósito. Repete comigo, tudo que Deus faz tem um propósito. Tem uma direção. Então, esse ataque é o ataque da missão. Né? Por que eu estou contigo? Por que eu te escolhi? Porque eu estou a pessoa. Porque eu nasci, né? Os adolescentes não sabem por que estão no mundo. Porque os pais não geram missão. Eu falo com os pais. Você fala que o seu filho veio para construir uma grande história no mundo e para fazer um impacto na sociedade. Você já falou com o seu filho? Você está aqui com um propósito. Deus te criou com um propósito, uma missão. A família tem um propósito. A família tem uma missão. Então ataca a missão. Diz assim, não sei porque eu estou contigo, não sei porque eu te escolhi, não sei porque não sei o quê. A pessoa não tem sentido de vida. Ela corre no outro dia como o dia de ontem, né? Eles não estão caminhando com o objetivo. Antigamente era o quê? Nós vamos comprar casa, nós vamos criar os filhos, nós vamos aposentar. Então, os dois tinham um propósito. Agora, um corre para um lado, outro corre para o outro, ninguém sabe mais nada. Ataca aí. Queria isso aí, missão. Ataca a missão, tá? É isso aí. Fé e fé. Eu também brinco, né? A gente brincava.
assim. Não existe mais o que o Alexandre falou aqui. O pessoal está tirando de nós. É nosso. Nós construímos. Nós fizemos. Porque até para manter o progresso. Quando você casou, a casa, quando a pessoa chegou, se juntou a você, se uniu, de repente a casa você já tinha. Mas é para manter essa casa, para melhorar essa casa, para fazer essa casa a casa dos seus sonhos. A pessoa tem que estar junto, tem que estar ali contigo, te ajudando, somando contigo, dividindo ali as preocupações. Os casais hoje pensam, eu falo muito sobre isso com os amigos, as pessoas separam muitas coisas, sabe? Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Isso aqui é teu. Eu sei, eu brinco às vezes, mas lá em casa não tem esse negócio. O teu dinheiro é o meu dinheiro. Eu brinco às vezes com os amigos meus, eu falo para eles, olha, essa Copa de hoje, as pessoas brincam, mas é sério. O meu dinheiro é meu, o teu dinheiro é nosso. Chega uma hora que vai dar problema. Porque, indiretamente, a pessoa vai se achar desmerecida. Porque eu só estou cedendo, só estou tirando proveito de mim. Na situação. Então tem que haver uma participação mútua. É união, não é separação. Família. A gente está fazendo uma dinâmica, está brincando, mas é sério, gente. Você quer ver uma coisa que eu critico muito, que eu falo isso na igreja, já ouviram falar muitas vezes assim. O pessoal antigamente, eu era para eu pego a outra, mas na minha época, esse garoto não presta para nada. Esse teu filho é uma praga. Não é nem dele. O teu filho, esse teu filho é uma praga. Esse garoto é um demônio, não presta. Não é, isso não vai dar em nada. Minha mulher vai explicar os filhos. Não é a lição dele. É a lição dele. Aí eu tenho que ser do pai de Muito grave. São coisas que realmente marcam. Eu tive uma história muito. Então, vamos lá. Que só aparecia para bater. Gente, tem pessoas que conseguem se libertar disso, seguir em frente, crescer. Outros recolhem esse sentimento e vivem com ele. Sabe o que vai acontecer lá? Ele vai acontecer. Você vai levar isso para dentro do seu casamento. Hoje é o momento que você aproveitar tudo que está sendo falado aqui, arrancar isso de você e sair daqui uma nova visão, uma nova estrutura, sem ressentimento, sem dor, sem sofrimento. Por aí. Chegou o fim dos ataques negativos que causam ferida. Agora, o nosso ponto agora é: entregue as suas armas no altar do Senhor. Entregue as suas armas.
precisam nas delas. E Efésios, como você diz aqui, Efésios 6, versículo de 10 em diante, quando você entrega as armas ao Senhor, que atacam a identidade da pessoa, você não presta, você é chato, você é ignorante, a capacidade da pessoa, você não faz nada direito, você não faz nada preste, o valor da pessoa, você não é importante, você não é valoroso, a missão da pessoa, não sei se pensou com você, não sei por que nós estamos juntos ainda, e o pertencimento da pessoa. E não sei porque eu estou com você, eu estou aqui, mas não estou aqui, eu vou chutar o balde. A gente fala na briga, irmão, eu vou chutar um balde. Tem uma paciente que falou assim, meu marido fala toda hora, eu vou chutar o balde. Quer dizer, vamos embora. Vamos lá. Quase que a pessoa vai achar assim, a gente vai enfrentar. Então, o enfrentamento foi prejudicado porque ela não sabe que pertence a algo, tá? Então entrega suas armas no altar. E quando você entregar as suas armas, eu vou pedir aqui que a família do pastor vem aqui na frente, seus filhos são netos aqui. Vem com sua filha aqui, só para representar isso. Quando você entrega diante do Senhor, primeiro, a sua ferida, segundo, a sua arma, parece dois soldados dentro de casa, só anda com armadura, só anda armado, só anda atacando, acorda de manhã já atacando, e o outro se defendendo. Quando vocês fazem isso, vem para o meio, fica no meio, vocês ficam no meio, e vocês viram, agora o pastor vai virar para o outro lado, isso. Você vai virar para lá e vai arrancar a ferida que o Senhor vai tirar e você vai mostrar o que vai transformar a ferida. Olha só, mostra para as pessoas o que é a ferida agora. É o escudo da fé. E o que é a mágoa e o ressentimento, o pastor vai mostrar o que se transformou. A palavra de Deus, a espada do Espírito de Deus. E os dois vão estar voltados, agora vira de costas isso, enquanto os filhos, os genros, os netos, todos estão sobre a cobertura, enquanto vocês não estão se atacando e degradando, vocês estão se voltando e defendendo dos ataques do diabo, porque o diabo é adversário, mas ele está derrotado porque o maior do que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Ou você defende a família, ou você ataca um ao outro. Não dá para fazer as duas coisas juntos. Aleluia! E agora os filhos, os netos, a geração é protegida por causa de uma família murada. Aleluia! Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como vimos exemplo disso, irmãos? Mateus capítulo 1, versículo 19. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. José falou assim: a minha esposa, é claro, é óbvio que ela errou, eu tenho certeza que ela errou, mas eu vou embora, mas eu não tenho coragem de lançar uma palavra de ofensa contra ela. Eu vou embora, mas eu não ataco a minha esposa. Quando ele decidiu ir embora, o anjo falou: fica, porque o que está em Maria é do Senhor Jesus, e você é justo, aleluia, porque você não atacou, você esperou a resposta de Deus. Quando o homem não ataca, Deus se revela para ele. Quando o homem ataca, Deus proíbe as orações. Então tem muitos homens sofrendo hoje, porque atacam a sua mulher, e Deus fala: não vou ouvir a sua oração, não importa o que você faça, porque está proibido que você subir oração com ela.
O homem tem que proteger a mulher, não tem que atacar. Deus chamou José, irmãos. Escuta. Deus chamou José e falou assim: você é um homem justo, porque você não lançou nenhuma palavra contra Maria, aleluia, e agora eu me revelo a você. Homens que perderam intimidade, perderam revelação, não tem mais nada com Deus. Não porque eles são ruins, não, porque eles atacam a mulher. Essa cara é responsabilidade. Agora, outro exemplo. Qual é o exemplo na Bíblia de família perfeita? Quem que sabe dizer? Outra pergunta, cara. Um pouco pegadinha você. Qual é o exemplo aqui de família aqui? Qual é o exemplo de família na Bíblia? Vamos lá, irmão, me ajuda. Não é? Não é? Abraão? Abraão? Não tem que obedecer a mulher. Ó, pega a mulher. Jó. A mulher fez o que fez, né? Também não é exemplo assim. Oi? José? A família de José? Mas, sim, José era um homem que era exemplo, né? Mas a sua esposa parece um processo, tá? Os seus filhos, quase. Oi? Oi? Não, a família de José era horrível, né? Irmãos, por incrível que pareça, o exemplo de família na Bíblia, vocês querem saber mesmo? Eu tive tanto tempo para falar com tanta liberdade, Jesus é bom. Estou gostando disso. Quem está gostando de falar de Jesus, né? Não pode voltar, não. Só nem pergunta se quer que vamos lá. O exemplo de família na Bíblia é Deus e Jesus. Marcos capítulo 1, versículo número 10. Imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: tu és meu filho amado, em ti muito tenho prazer. O pai falou para o filho: tu és o meu filho amado. O que é que Deus falou sobre o que? Sobre Jesus? Sobre a identidade de Jesus. Tu, o quê? És. Identidade de Jesus. Deus falou. O que Jesus tinha feito? Antes de Jesus se batizar, o que Jesus fez? Quem sabe dizer? Nada. Jesus não tinha feito nada. Ele começou o seu ministério depois do batismo. Então, Deus rasga os céus e fala: tu és o meu filho amado, em que eu tenho muito a alegria. Se teu filho está perto de você aí, eu queria que você quebrasse isso hoje e falasse no seu filho alguém no coração: tu és o meu filho amado, em que eu tenho prazer. Falou isso pro seu filho? Ah, mas ele faz isso, faz aquilo. O que Jesus fez? Nada. Isso significa, sabe o quê? Valor existencial. Porque Jesus existia. Deus estava feliz com Jesus porque ele existia, irmão. É isso. Tu és o meu filho amado. Mateus capítulo 17, versículo 5 fala assim: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente se envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em que eu tenho alegria. Agora em Mateus 17 fala assim: este é o meu filho amado. É valor social, tá? É elogiar a pessoa na frente dos outros. Você faz isso com seu filho? Deus faz isso com o filho dele. Primeiro ele falou: tu és. Tudo que é identidade tem que ser positivo. Deus nunca atacou a identidade de ninguém na Bíblia. Sabe quem atacou a identidade? Sabe quem começou o ataque da identidade?
O diabo que falou em Gênesis, Deus é mentiroso. Quem ataca a identidade negativamente, irmão? O diabo. Deus nunca atacou a identidade de ninguém na Bíblia. Ninguém dá um versículo. A única identidade que Deus falou de forma negativa é pecador. E ele fez o seu filho pecador em nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. Todos são pecadores. Eu fiz o meu filho pecador. Deus ele se revela para Jesus, dizendo: você é o meu filho amado. Então é valor especial. Então você vai fazer isso com a pessoa que está do seu lado, tá? Você vai dizer para 2 ou 3 pessoas assim: obrigado porque você existe, porque eu estou junto com você, eu estou feliz porque você existe. Fala para alguém. Aleluia! Ei, galera! Você não existia, você passou a existir. Obrigado porque você existe. Você não existia, tá? Você passou a existir. Isso é valor existencial. Aleluia! Obrigado, tá? Porque Deus sempre existe. Amém? Mas a gente passou a existir. Agora, a gente passou a existir nesse tempo agora. Você podia ter existido há 100 anos atrás. A gente conhecido há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Mas é valor existencial. Fale isso para os seus filhos. Fale para o marido, fale para a esposa. Obrigado, porque você existe e você é esposa, né? Amém? É valor existencial. Vou correr um pouco. Pertencimento. Tu és o meu. Jesus pertence a alguém? Tu és meu. Jesus saiu das águas e o que Deus falou lá do céu? Tu é meu, meu irmão. Tu é meu. Tu pertence a mim. Estamos juntos nesse processo, aleluia. Tu fala de seu filho, marido, fala de sua esposa, esposa, você fala de seu marido. Você tem sentido de pertencimento? Tu és meu. E propósito, tu és meu filho. Tu és meu filho. É missão. Jesus tinha missão de natureza. E a gente acha que é só Jesus, não. Cada ser humano precisa ter uma missão, tá? Ok.